Espero que você tenha curtido, descansado aí no seu feriado, na sua Páscoa, tenha cumprido com rituais religiosos para você que é religioso, tenha comido aquele peixinho, né, Vonúvio? Muito ovo de Páscoa e descansado em isolamento, de preferência, com poucas pessoas, com sua família. E agora nós começamos mais uma semana, temos muita conversa, tem muita coisa para a gente entender. Vacinação contra a Covid-19 continua acontecendo, números da pandemia, movimentações políticas. Então, você participa do programa com a gente, faz parte de toda essa discussão. Os contatos são nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/Cenário Político TCM. Tem também o WhatsApp 88028979 e o Instagram @Cenário Político TCM. O programa de hoje com o Dr. Bernardo Amorim, deputado estadual. Vamos conversar aí sobre a política estadual e sobre outros temas com o parlamentar. Então, participa, vamos fazer o programa de hoje com a gente. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró, em outras 9 cidades que possuem os serviços da TCM. Interaja conosco, mande a sua pergunta, faça a sua participação aqui no Cenário Político que é seu. Carol, nós vamos começar falando que a última vez que esteve aqui no cenário político, em 19 de janeiro, a governadora Fátima Bezerra disse que ia sim tomar a vacina contra a Covid-19 e que estava somente esperando a sua vez na fila de vacinação. Pois é, hoje chegou o dia. No início da tarde desta segunda-feira, a governadora do Rio Grande do Norte tomou a primeira dose da Coronavac. Fátima tem 65 anos de idade e recebeu a dose no primeiro dia de vacinação do grupo de sua faixa etária na capital do estado. E aí você confere imagens da chegada da governadora Fátima numa UBS da Candelária. Ela verificou aí a dose, está tudo ok, e aí ela tomou a dose da vacina contra a Covid-19. Também falou emocionada sobre essa agora luta, né, em busca de vacinas, né? O governo federal enviando doses, os governos pedindo mais doses, e aí o exemplo da governadora de que todos devem seguir, né, de tomar a vacina contra esta doença, Carol. Pois é, Vonúvio, interessante a gente, nós brasileiros que somos líderes aí em imunizações, programas de imunização de determinadas doenças, estarmos passando por toda essa discussão de validação ou não de vacina, se é válido tomar, se não é válido tomar. Quem pensou nisso, né? Quando você estudava ciências ali na escola, o que era que você ouvia sobre vacina, Vonúvio? A lembrança que eu tenho é que vacina era muito bom e vacina era a solução. É verdade, é algo necessário, né? Desde criança a gente aprende que é importante ir ao posto de saúde, ir com os pais. Hoje, com os nossos filhos, a gente também, né, tem essa responsabilidade de conduzi-los até a unidade de saúde e a gente vai repassando isso, né? Já vem isso dos nossos avós, dos nossos pais, agora para os nossos filhos, coisa que em outros países está mais complicado, né, de se mudar uma cultura. Aqui no nosso Brasil, a cultura é realmente de vacinação. Pois é, e a vacinação já, inclusive, acabou com muitas doenças aqui no nosso país e nunca teve nenhuma outro efeito colateral que não fosse a finalização de epidemias aqui no nosso país, em relação, por causa, aliás, da vacina. Então, vamos todos nos vacinar, vamos aproveitar este momento. Vamos começar agora nosso bate-papo com o deputado estadual Bernardo Amorim, que deve estar conectado com a gente. Está aí, doutor Bernardo está conectado com a gente. Não tem como a gente não começar o programa já falando sobre coronavírus, tudo isso que nós estamos vivenciando. Doutor Bernardo, boa noite. Muito obrigada por se conectar com a gente no programa desta segunda-feira. Qual é a avaliação que o senhor faz da pandemia do novo coronavírus aqui no estado do Rio Grande do Norte até hoje?
Boa noite, Carol. Boa noite, Ivonur. Boa noite, ouvintes do cenário político. Inicialmente, agradecer a Deus e a vocês pela oportunidade de, mais uma vez, estar participando do cenário político nesta noite de hoje. Bem, a avaliação que eu faço é que muito foi feito, tanto pelo governo federal, principalmente em 2020, como pelo governo estadual. Eu acho que ambos fizeram muito, ambos fizeram que, talvez até aquilo que era possível ser feito. Tem algo que eu costumo dizer que tem feito muito mal a Covid-19, essa pandemia, que é a politização da Covid. Eu até criei um neologismo. Nós precisamos acabar com a politização da Covid e com a covidização da política. Nós precisamos, eu acho que se a gente conseguisse governo federal, governadores de esquerda, principalmente do Nordeste, que tem muito governador de esquerda, se unir, sentar à mesa, um lado reconhecer o que o outro fez, talvez a gente conseguisse avançar mais e talvez conseguisse resolver mais as problemáticas da pandemia. Uma avaliação que eu faço, Carol, para concluir essa resposta, é que o governo federal fez muito em 2020, e a gente tem que reconhecer. Mas eu chamo a atenção à bancada federal para cobrar do governo federal mais ação em 2021. Para você ter ideia, eu vou citar só, Mossoró recebeu de auxílio emergencial 413 milhões em 2020, Apodi 64, São Miguel 53, Pau dos Ferros 46 milhões. Em 2021 nós não recebemos nada. A Alexandria recebeu para a Covid, especificamente para a Covid, não de auxílio emergencial, 6,8 milhões. E esse ano recebeu 240 mil. Pau dos Ferros, 6,4. São Miguel, 2,8 milhões. E esse ano, nada. A maioria dos municípios foram abandonados este ano, veja bem, pelo governo federal. E precisa que a bancada federal intervenha no sentido de resolver esse problema. Deputado, o que isso pode causar, né, para o povo potiguar, né, tanto na questão da economia quanto na questão da saúde, aí vem também a questão de empregos, enfim. Por que é preciso ter essa atenção, né, na área econômica também, além da questão da saúde? O grande problema, eu, por exemplo, sou completamente favorável ao distanciamento social, Vonúvio. O distanciamento social, neste momento, já que as vacinas ainda não chegaram, nós não temos outra solução. É o distanciamento social. Só que o distanciamento social precisa vir precedido de medidas, né, que venham a diminuir os efeitos do distanciamento social na área econômica. Você não pode simplesmente isolar e fazer o distanciamento social, prejudicando o comércio, prejudicando os bares, prejudicando o mototaxista, o taxista, enfim, as pessoas que dependem do convívio social para ter a sua renda, para manter a sua família, e você fazer o distanciamento social sem uma proteção dessas famílias, que era exatamente o que fazia e fez em 2021 muito bem, 2020 muito bem, o auxílio emergencial. Infelizmente, esse ano ainda não chegou. Está para chegar, mas em valores muito aquém do ano passado, e infelizmente ainda não chegou. Doutor Bernardo, o próprio governo federal e a classe política que defende o governo federal fala este ano sobre a ação do próprio governo, a distribuição das vacinas, e que estão sendo enviadas muitas vacinas. Qual a avaliação que o senhor faz dessa informação do governo federal em relação às vacinas adquiridas e enviadas aos estados? Com relação às vacinas, é bem verdade que o governo federal, no atual momento, tem feito um esforço tremendo, mas, na verdade, nós estamos correndo atrás do prejuízo. No ano de 2020, houve um negacionismo por parte do governo federal. Se fala claramente que em agosto do ano passado se chegou a se ofertar 70 milhões de doses de Coronavac e o governo federal, naquele momento, entendia que a Coronavac, a vacina era chinesa, chegou a chamar de vacina. Então, acabou que negligenciando e, infelizmente, nós estamos correndo atrás do prejuízo em relação à vacinação no Brasil.
Nós que somos um país privilegiado, nós temos o que muitos países não têm, que é a estrutura para vacinação. Aquilo que vocês estavam dizendo, nós somos um país que tem a cultura de vacinar a sua população. Nós somos um país, graças ao Sistema Único de Saúde, que todo município já existe um posto de vacinação há muitos anos. Outros países não têm isso, mas infelizmente a vacina aqui chegou muito tarde. Vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco nós continuamos nossa entrevista com o Dr. Bernardo Amorim.